E aí, professor? Você já revisou a sua lição? Ainda não? Então, revisa aí. Olá, amigo. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Obrigado pela sua participação. Deixe aí o seu like, faça também a sua inscrição. É claro, compartilhe também esse link para que assim o maior número de pessoas possam assistir, acompanhar os programas. Deus tem abençoado bastante. Uma benção, né, pastor? Deus seja louvado, viu, Deus pastor seja Bruno? louvado. Muito Obrigado bom. também, pastor Bruno, pela sua participação conosco, Imagino, pelo privilégio. apoio. Amigos, vocês não têm ideia como é corrido, gravamos, editamos, upload, né? E por aí vai. É muita coisa para que esse programa possa chegar para você aí, mas fazemos isso com todo carinho. Pastor Bruno, a lição dessa semana é uma lição muito especial. É verdade. Ela é uma lição diferenciada das demais. Além dela ter muito fato histórico, ela tem fatos proféticos. Mesclaram, né? Tá bem mesclado e essa parte a gente vai ter que trabalhar bastante. Justamente. Porque o professor ele precisa prestar atenção nesse ponto. Vamos iniciar então, pastor Bruno, orando, pedindo a Deus as bênçãos sobre o Sim. estudo, sobre cada pastor, professor, líder da Escola Sabatina. Vamos orar. Obrigado, Pai. Obrigado pela semana. Obrigado porque já estamos nas horas sagradas deste santo dia. Temos a alegria agora de recapitularmos o estudo da lição da Escola Sabatina. Que o Teu Espírito possa iluminar a nossa mente, que o Senhor possa nos fortalecer também com o poder que vem dos altos céus. Amém. Para que assim possamos apresentar a Tua Palavra na beleza da Sua santidade. Amém. Abençoe a mim também, o pastor Bruno, Amém. cada professor, cada aluno, pois te oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Bruno, quem hoje está conosco aí da TV Novo Tempo, nos apoiando, apresentando aí a dica? Uma professora muito especial que todo mundo ama é a professora Creriane. Vamos lá, professora. Qual que é a dica de hoje? Um dos objetivos da Escola Sabatina é ajudar os seus alunos a aplicar os conceitos que estudaram durante a semana na lição à sua vida prática. E para ajudar você, professor, a alcançar esse objetivo com a sua unidade, a dica de hoje é que você apresente aos seus alunos situações que simulem a realidade. Situações hipotéticas, sabe? Pedindo aos alunos, por exemplo, que participem completando frases assim: o que você faria se estivesse em uma situação? E aplica ali, né? Traz um conceito que seja perto da realidade deles. Isso ajudará os seus alunos não só a falar dos seus sentimentos, das suas emoções, como também facilitará com que eles apliquem na semana seguinte os novos conceitos que foram estudados durante a semana. Que Deus abençoe nesse propósito. E nessa semana, pastor Patrick, nós temos uma das lições mais importantes, porque ela está misturando algumas informações e alguns professores eles precisam ter uma linha um pouco mais clara para poder trabalhar com seus alunos. Sim. Só para você ter ideia, professor, pastor Patrick e eu, a gente conversou uns 2, 3 dias pelo telefone, vídeo chamada, várias ideias, porque é uma lição que apresenta algumas características e, no fim das contas, o pastor Patrick descobriu até uma palavra-chave, eu descobri outra. Pastor, quais são essas ideias que o senhor tem? Vamos compartilhar aí com o professor? Vamos lá. Amigo, para você ter ideia, só o verso para memorizar, eu fiquei 4 horas nele. A gente conversou e tudo. Conversamos e tudo aí, né? Domingo de manhã, antes de eu sair para dar um treinamento em uma igreja, eu conversei com o pastor Bruno e o pastor Bruno já estava ali também estudando a lição da Escola Sabatina. A palavra-chave para mim aqui na lição foi a presciência de Deus. Ok. Presciência. Presciência. Sabe por quê, pastor Bruno? Eu já disse isso algumas lições atrás. Quando eu estudei a lição desta semana, eu reforcei aquele pensamento triuno. Primeiro, Deus está no controle do tempo, da história. Segundo, Deus conhece o futuro. Terceiro, Deus nos revela o futuro através dos seus profetas. Ok.
Então a lição foi muito clara em mostrar isso. Então nós temos aqui a presciência de Deus. E no caso aqui a lição vai trabalhar muito a respeito desse tema. Vai trabalhar muito mesmo. E você, pastor Bruno, qual foi a palavra-chave, hein? A palavra-chave para mim foi revelação. Revelação, ok. Ela acaba batendo Ela presciência, bate né? bastante porque revelação, ela tem que ter um doador, né? Quem é que revela? É Deus. Uhum. E quando você começa a estudar a lição, você percebe que todas essas informações proféticas da lição, não apenas as históricas, mas as proféticas, elas são muito dependentes de Deus. Até aí não é muita novidade. Sim. O problema é, se é dependente de Deus, por que o autor, às vezes, ele demora para informar essa revelação? Então, a revelação ela precisa ser trabalhada com a responsabilidade aos olhos de Deus, para que nós possamos entender a responsabilidade aos olhos do profeta, ao chegar nas informações que nós estudamos na lição dessa semana. Vamos lá então, pastor Bruno. Isaías, capítulo 42, verso 1. É importante, querido professor, você entender uma coisa. Este texto não é ambíguo, esse texto não é duplo, este texto refere-se unicamente ao Messias. Ok. E nós bem sabemos que dentro do profeta, das escrituras do profeta Isaías, encontramos dois Messias. Ok? Só que o Messias do capítulo 42, verso 1, é Jesus Cristo, não é Ciro. Então, é uma profecia messiânica. Na veia. Na veia. E do capítulo 40 até o capítulo 66, encontramos 4 profecias messiânicas relacionadas a essa passagem. Ok? Então, por exemplo, vamos apresentar um quadro para os professores, ok? Aí vai aparecer um quadro para você. Por exemplo, Isaías capítulo 42, verso 1 e verso 7. A primeira profecia messiânica. Isaías capítulo 49, verso 1 a verso 9. A segunda profecia messiânica. Isaías capítulo 50, verso 4 até o verso 10. A terceira profecia messiânica. O capítulo 53, que é muito conhecido. Se fala. Ok? Os versos 1 até o verso 12. Além de apresentar o Messias, apresenta também o servo do Senhor. Apresenta o servo do Senhor. E dentro do livro do profeta Isaías, só tem 2 características de servo. Ah, é? Ou coletivo ou individual. Ou individual. Que já começa na lição de domingo. Que já está na lição de domingo aí. Mas antes de entrarmos nela, vamos lá para o verso para memorizar. Pastor Bruno, faça a leitura dele aí, por favor. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Ok, pastor Bruno, aqui a gente precisa fornecer para o professor alguns textos extras. Existem vários estudiosos da palavra de Deus, chamados de eruditos ou teólogos da alta crítica, que querem usar este texto para Ciro. E o texto não fala de Ciro. De jeito nenhum. Como eu posso provar que o texto é messiânico? Usando a Bíblia. Eu não tenho outro caminho. Então nós entendemos que a Bíblia ela tem uma composição interligada com outros textos, com outros profetas, com outros escritores. Eu tenho que respeitar isso. Então aquilo que eu não entendo completamente no profeta Isaías foi revelado no ministério de Cristo. Ok? Então vamos lá, pastor Bruno. Textos aí extras. Relacionado então em quem a minha alma se agrada. Lembra quando Cristo foi batizado? Opa, já estou aqui imaginando. Abre para mim então, Mateus 3, verso 17, né? E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Olha que interessante. Quando Jesus Cristo é batizado, o céu se abre. A voz de Deus surge. Deus fala então, este é meu filho. Essa não é uma linguagem abstrata, ela é claríssima, sólida, muito transparente. Um outro texto, pastor, Lucas capítulo 4, o verso 17 e o verso 21. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito:
O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então, Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Ok? Mais direto impossível. Não tem como. Diretíssimo. Coloca o Espírito sobre ele. É Cristo aqui. Também não é uma passagem abstrata, ela é claríssima, transparente. Um outro detalhe, pastor Bruno, olhando para aqui. Para promulgar também O direito, né? o direito dos gentios. Essa passagem é fantástica. E aí, amigos, ele faria agora algo que Israel não fez, que é a lição de domingo. Israel deveria ser uma força centrípeta, Sim, okay? atrativa, atrativa, atracional, Sim. ok? Para que os gentios pudessem encontrar a verdade. Ali. Só que Israel falha. Você tem a cartada final até do etíope, né? O etíope ele usa o verso para memorizar. Ele vai usar, como assim, pastor, o verso para memorizar? Lembra que ele estudou Isaías 53? E ele não estava entendendo. O profeta está falando dele mesmo ou ele está falando de alguém? Ou seja, ele estava atraindo os gentios para ele. Sim. Cristo atraindo. Israel falha, Cristo atrai para ele. Até os de fora. Até os de fora. E esse até os de fora não é para a gente ficar surpreso, não. É a missão de Cristo. É a missão dele. Para memorizar. É a missão dele, que Deus deu para ele. Justamente. Isso está em Atos capítulo 8, verso 35. Ok? Amigo, eu queria muito trabalhar aqui as 4 horas do verso para memorizar. Mas o tempo não permite. Não dá. Porque eu preciso trabalhar aí com a nação serva. Pastor, posso dar uma dica aqui? Diga lá. A lição de domingo, ela fala que a nação é serva. Aham. Professor, que tal você fazer essa pergunta? É serva de quem? Porque ela tem que ser serva de algum senhor, né? Ok. Agora vamos lá. A lição de domingo, ela fala de 2 identidades, é isso, pastor Patrick? Aham. Que tipo de identidades são essas? Nós temos aqui as identidades coletiva Individual. e individual. Só que Israel, pastor Bruno, ele foi criando umas barreiras. Que Olha, tipo de barreira? eu sou circuncidado. Ah, Você não passou pela circuncisão. Você é incircunciso. Você é gentil. não é filho de Abraão? Você não vem da linhagem de Abraão. Você não pode entrar aqui. Então, o que eles deveriam fazer, eles não fizeram. E aqui a lição é bem clara, né? Que eles são chamados de Israel ou Jacó. São várias passagens, né? Todas as duas coletivos. São coletivos. Toda essa ideia de coletivo. E eles representam a redenção que Deus queria dar aos gentios. Só que, estranhamente, Israel como povo, né, parece que não caminhava, né, não aceitava essa ideia. E se você perceber, pastor Bruno, na maioria das vezes que encontramos no Antigo Testamento, encontramos a orientação: vinde a Israel, vinde. Quando Cristo vem, ele diz o quê? Ide. Como é que é, né? Ele inverte. Olha, Israel, você não soube aproveitar a oportunidade que as pessoas seriam atraídas até ti. Agora é você que vai ter que É uma buscá-las. readequação de estratégia, né? Justamente. Então, já não funcionou essa daqui, vamos partir para outra. Funcionou mais ou menos no reinado de Salomão, no seu início do seu reinado, quando você tem a rainha de Sabá, né? Você tem as pessoas vindo para saber da sabedoria de Salomão, de onde provinha, como que esse rei era tão sábio, né? Mas Só que aí Israel não foi, né? não foi. Mas a lição de domingo, ela apresenta um segundo tipo de servo, que é o servo individual. Pastor Patrick, esse servo individual aqui para mim, eu achei muito legal, que eu até botei aqui, ó, uma anotação curiosa, né? Primeiro que na lição de domingo, esse é um servo anônimo, a gente não tem claramente aqui a ideia de quem é esse servo. Então, professor, olha o que eu vou falar, presta atenção. Às vezes, as perguntas da lição parece que elas não estão caminhando junto com o texto da lição. Esse é um ponto que o pastor Patrick e eu, a gente percebeu.
Nem sempre a pergunta parece que caminha junto com o texto. Então aqui ela fica meio vago. É anônimo, não é anônimo? A Bíblia está dizendo que ele tem uma característica, que diz que é outra. E aqui nesse segundo parágrafo tem até a palavra alguém com A maiúsculo, dando a impressão que não é tão anônimo assim esse servo, né? Uhum. E embora ele não fale a palavra Cristo na lição de domingo, ele vai jogar essa ideia para a segunda, né? Onde ele vai ampliar esse servo anônimo para a identidade de Cristo. Uhum. Mas é para dizer que Deus ele fala, ou Isaías melhor, né? Ele fala sobre dois servos. Um é coletivo e o outro é individual. E esse individual é a pessoa de Jesus Cristo. Amigo, a lição ela é totalmente messiânica. Ela vai abrir aí 2 espaços para falar sobre Ciro, mas o foco dela é Jesus Cristo. Posso aproveitar essa Claro, deixa aqui? claro. Se o foco é Jesus Cristo, pastor, a gente pode tirar uma pista da lição de domingo. A lição de domingo, eu anotei aqui, abaixo da questão número 2, pelo menos 6 vezes nós encontramos Deus assumindo a sua responsabilidade. Sim. Aqui ele tem: eu escolhi, eu estou com você, eu sou o seu Deus, eu lhe dou força, eu ajudo, eu seguro. Ou seja, Deus ele está trabalhando com funções fundamentais de confiança. E aqui entra a parte da revelação. Por que eu digo revelação? Porque Deus ele não usa palavras de parábolas, uma linguagem de pedagogia. Não. Ele diz: eu sou, eu faço, eu digo isso. E uma outra característica que eu vou falar mais para frente que me chama muita atenção quando Deus assume essa ideia de responsabilidade. Ou seja, se Deus assume a sua responsabilidade para o povo de Israel, é óbvio que ele também assume a sua responsabilidade para o Messias. Justamente. Agora, quando Isaías ele escreve, deve ter ficado assim na cabeça dele: quem é esse? Quem é esse? Não é? Quando o profeta Isaías era lido na sinagoga, quem é esse servo? Quem é esse? Mas Isaías, ele revelado pelo Espírito Santo, ele dá as características, você já apontou algumas. A lição de segunda-feira vem dando outras características. Sim. Seria um mestre, mediador de uma nova aliança, ele concederia luz e esperança, curaria os cegos, libertaria os cativos, né? A lição de segunda, deixa eu ver aqui, segunda, quarta e quinta vão trabalhar com o verso para memorizar, e aqui na segunda já começa aqui, Justamente. Vai promulgar o direito aos gentios, vai ser luz para os gentios. Então a Bíblia, em especial o profeta Isaías, ela fornece as características da missão do Messias, que é Cristo, ok? Justamente. Professor, fique bem claro, são características de um Messias divino. Então, amigo, a lição de sábado, de domingo e de segunda, até então, ela está trabalhando unicamente com a pessoa de Jesus Cristo. Beleza? Ela abre uma aspa aí rapidamente para falar de Israel como servo, né? Para Israel estaria ele como uma nação serva, mas o foco é Cristo, para que você não tenha dúvida nenhuma que o verso para memorizar está falando de Jesus Cristo. Eu creio que a pergunta número 5, ela foi feliz. Por quê? Porque na pergunta 5 vai usar Mateus, lá no Novo Testamento, Correto. onde Cristo cura muitas pessoas, ele não chega a dizer que tipo, né? Mas apenas cura muitas pessoas. E aí ele diz assim: olha, não contem para ninguém. E ele faz então uma relação com Isaías 42, que também trabalha com essa ideia de discrição, onde parece que o trabalho de Cristo, ao mesmo tempo que é coletivo, ele é um pouco discreto e silencioso. Sim. Ou seja, mais uma ideia reforçando a identidade messiânica de Cristo. Pastor Bruno, um outro detalhe agora, já entrando aqui na lição de terça-feira, vai aparecer o Messias persa. Que parece estar boiando na lição esse assunto, mas ela tem um link. Tem extrema importância. Ciro não é chamado de servo,
Opa, vamos lá, presta atenção, professor. A gente tem mais informação aí, vamos Ele lá. não é chamado de servo em texto nenhum. Aliás, o nome de Ciro na Bíblia hebraica aparece 21 vezes. E nessas 21 vezes, Nenhuma referência de servo. Por isso que eu não gostei do título da lição de terça, Messias Persa. Ele confunde a gente. Por isso que Porque nós precisamos Ciro, bastante o verso para memorizar. Ciro não é Messias. Embora ele tenha característica, uma delas, que é de libertador. Aí sim você pode dizer Porque na que ele tem uma realidade, função. nós vamos encontrar referências a ele como ungido, Que o Messias também é ungido. ok? Vamos encontrar a referência de restaurador, Messias é um restaurador. libertador e Ok. pastor. Incrível, né? 4 referências para Ciro. Mas a gente não pode chamá-lo de Messias. Vamos entender. Vamos lá. Por que libertador? Porque ele liberta o povo de Israel da Babilônia. Babilônia. Ok? Fato Por quê? histórico. Fato histórico. Beleza. Por que restaurador? Porque ele constrói Ele ajuda a reconstruir a o templo. reconstrução do templo. Fato histórico. Ok? Fato histórico. Então você encontra isso aí. Tá bom? Então agora, por que ele é chamado de ungido? Primeiramente, Ciro não vem de uma linhagem abraâmica, nem muito menos sacerdotal. A Arônica, né? Também. Que também ele não é sacerdote. Justamente. Não é rei. Uhum. E não é o Messias. Então, Então já Fora começa do por aí. contexto. Começa por aí. outro detalhe, Isaías capítulo 45, verso 7, quando diz que eu crio, né, e ali aparece o verbo criar, eu tive uma curiosidade de pesquisar mais profundamente o verbo criar, pastor Bruno. Vamos ler aqui pro Por favor, pro leia professor, para a Isaías gente 45, dar aquela verso 7. Então, Isaías 45, professor, fala de Ciro, né, que a gente Isso. está estudando, e ele vai falar, Ciro vai ser isso, vai ser aquilo, Deus revelando. E aí, no verso 7, diz assim, eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Eu, o Senhor, uma ideia de revelação. Justamente. E aqui ele utiliza Ciro com duas ideias, para o bem e para o mal. Pastor Patrick, explica pra gente aí como é que essa ideia aí de para o bem e para o Vamos mal. lá então. Para Israel ele era o bem. Para a Babilônia, o mal. Para Israel, Ciro é a paz. Para a Babilônia, ele é a guerra. Ok? Então você percebe que o texto não está falando que Deus permite o mal. E ele não cria no sentido de Gênesis, né? Aí que está o detalhezinho, pulo do gato. O verbo criar aí, ele está com o sujeito Deus. E qual que é o tchan do sujeito Deus aí? Quando o verbo criar tem Deus como sujeito, é bará. Aí você pensa, mas pastor, Ciro, ele foi criado de um yatsá, de algo já que existe. Ok. Só que ele vem do nada. Ele não vem de linhagem nenhuma. Ok. Ele não vem de nação escolhida por Deus, que era uma serva. Ele vem do nada. Então, quando Isaías coloca o verbo bará aí, ele está dizendo, ó, Deus vai levantar um libertador do nada. Do nada. Alguém que não tem linhagem de Israel. Tipo aleatório. Justamente. Então, é isso que ele coloca ali. Eu falei, rapaz, que interessante, né? Essa jogada de palavra. Agora, um outro detalhe, pastor. Ciro, quando é ungido aqui por Deus, é chamado, né, de ungido por Deus e com as suas funções, eu não posso esquecer que a unção, ela tinha alguns focos, separado para uma obra sagrada. Então, Ciro, ele foi separado para uma obra sagrada, porém geográfica e Circunstancial ali. ali. Então, a única função de Ciro era restaurar Israel e libertar Israel. Considerando que Ciro viria 160 anos depois da morte de Isaías. Aí é onde entra a presciência. Aí é a parte que eu ia falar exatamente. Aham. A palavra-chave, né, do pastor Patrick Sim. entra exatamente aqui com Ciro. Uhum. Perfeitamente, inclusive a parte final da lição de terça está explorando essa passagem, essa ideia. Muito bem colocado, pastor Bruno. E aí, pastor Bruno, nós entramos já na quarta-feira
E a lição de quarta-feira ela fala de esperança antecipada. Eu vejo que quarta ela pega uma deixa de terça e ela fecha o assunto porque Ciro não está boiando. Justamente. Quarta ela vai dar aquela explicação por que é esperança antecipada, pastor. Vamos lá. Vamos lá então. Um detalhe. Quando Isaías profetiza sobre Ciro, pelo menos 150 anos antes da morte do profeta. Morte. Ele não profetizou de Ciro e morreu, né? Justamente. Profetizou, viveu mais um tempinho. O que a alta crítica faz com isso, pastor? Não, isso aqui é um outro Isaías. É um outro Isaías. É um segundo Isaías ou possibilidade do terceiro Isaías, né? Alguns ainda colocam, profetizando. Não, narrando o fato depois de ocorrido. Como se Isaías vivesse 160 anos depois dele mesmo. Justamente. Então, por exemplo, aquele Isaías morre lá, mando de Manassés, é partido ao meio, né, e tal. Quando Ciro surge um outro Isaías aí do nada, e ele escreve então sobre Ciro. Ou seja, jogando a presciência divina por terra. Como se Deus não tivesse o poder do futuro, o poder, o conhecimento do futuro. E a lição de quarta-feira é fantástica porque ela enfatiza a exatidão dessa profecia. Porque a profecia ela se cumpre no ano 539. Ok? Nós já estudamos sobre isso. Você pode ali também rapidamente falar de Daniel. Se quiser, né? De Daniel para pegar da festa. Porque foi isso. Porque foi nesse contexto, né, que Babilônia cai ali. Daniel capítulo 5, ok? Isso. Você pode trabalhar muito bem nisso. Que eu faço. Justamente, pastor. Muito bem colocado. Então, assim, pastor, quando nós olhamos para a lição de quarta-feira, a palavra aí também é presciência, ok? Deus revelou o profeta Isaías algo que estaria acontecendo pelo menos 150 anos à sua frente. E Deus dá um nome. Nome? Ciro. Ciro, a gente estava conversando, né? Ciro, na lição de terça, ele ajuda a entender as duas palavras-chave, as duas palavras básicas da lição de quarta, que são juízo e graça. Isso aí. Ciro, completando um juízo para Babilônia e graça para Israel. E graça para Israel, aquela ideia do verso 7, né? Eu crio o bem, crio o mal. É essa a ideia aqui. Então, juízo e graça trabalhados aqui. Pastor, eu tenho mais outra coisinha aqui que eu queria ver. A pergunta número 8. Manda lá. Pergunta número 8. Pequenininha ela, né? É que ela fala sobre o povo remanescente. Da aliança, né? Então, o povo remanescente é aquele povo que está preso, está no cativeiro, ainda segue os caminhos de Deus, fez tudo certinho, mas está pagando pelo erro dos outros. E aqui eu vejo um carinho, um amor de Deus incrível, né? Então, em Levítico, nós encontramos palavras de esperança e conforto. Por exemplo, uma palavra de segurança, eu sou o Senhor. Uma palavra de esperança, por amor a eles. A eles quem? O povo remanescente. Me lembrarei da aliança e eu lhes serei por Deus. Ou seja, Deus não disse que ia tirá-los da escravidão, mas ele seria o Deus deles. Pastor, aqui é aquele ponto que eu estava falando no início. Eu acho que Isaías ele dá uma pista sobre aliança. Bom, Isaías fala sobre renovação de aliança na veia, né? Mas a linguagem de aliança não é mostrar o nome Elohim. A linguagem de aliança é mostrar o nome Yahvé. O nome Yahvé é traduzido como Senhor. Quando você vai para a aliança que Deus faz com Abraão, não está escrito, falou Deus a Abraão. Está escrito, falou o Senhor a Abraão. É sempre Senhor. Senhor falou, falou Abraão ao Senhor. Muito difícil você encontrar a palavra Deus nesse contexto. Você encontra, mas no contexto da aliança que é pessoal, você encontra Senhor. Aqui, ele está dizendo, eu lhe serei por Deus. Por quê? Porque quando Deus quer ser abrangente, ele não se identifica como Senhor. Ele se identifica Deus. Por exemplo, o Deus de seus pais. Ou seja, foi bem abrangente. Agora, quando ele quer falar o Senhor seu Deus, aí agora está tentando ser mais pessoal. Aqui é uma pista que eu gostaria de compartilhar com os professores. Ok, pastor Bruno. E aí já estamos caminhando para o final. Pois é, rápido, né, pastor? Rápida mesmo, a gente queria demorar muito tempo nela e não podemos,
Porque agora chegamos um servo compassivo e sofredor. Lembra daquele pacote que eu falei de 4 profecias messiânicas a partir do capítulo 40, né? Sim. E aqui estamos em uma delas, que é o servo compassivo e o servo sofredor. E aí a lição novamente cristocêntrica. Novamente aqui colocando Jesus. Mas, pastor Bruno, não basta ser servo. Ainda tem que sofrer? Ainda tem que sofrer. Essa característica, pastor, eu estava dando uma lida, ela vai ser a porta de entrada para a lição 10. A lição 10 já abre com essa ideia aqui. Então o autor ele foi muito esperto. Ele pegou essa parte do sofrimento, ele apresenta o sofrimento do Messias e ele vai dar a deixa na próxima lição. Mas é óbvio que a gente tem que falar alguma coisa aqui. O sofrimento do Messias, pastor, ele também é representativo. O que isso significa? Significa que assim como Deus não tirou o remanescente da Babilônia enquanto não havia o juízo fechado, o Messias também passaria por dor e sofrimento enquanto não houvesse o juízo fechado. Aí, quando o juízo é cumprido, aí a gente começa a entender aquelas profecias. Caiu Babilônia, sai dela, povo meu. Por quê? Para você não entrar nos pecados dela, porque eu condenei Babilônia, mas salvei você. Ou seja, Cristo, ao morrer, ele começa a fase de condenação da Babilônia e a fase de resgate do povo de Deus. Ou seja, Cristo ele precisou sofrer para que a lei fosse cumprida. Ou seja, enquanto eu não entender o processo, a vitória nunca terá o sabor da vitória. Verdade. Agora, pastor, pergunta de número 11. Vamos lá. Tem aí para fechar o verso, né, do título da lição de quinta-feira, um servo compassivo e sofredor. Que novo elemento aparece em Isaías? Além dele ser o servo sofredor, Isaías apresenta que ele seria rejeitado também. Ele passaria por uma rejeição. Estranho, né? Porque é uma rejeição do seu povo. Do seu povo. Justamente, ele seria rejeitado pelo próprio Israel. Aqui eu vejo a dificuldade de nós cumprirmos a nossa missão. Né? Lembra, o sofrimento é um tipo de representação. Justamente. E essa dificuldade, pastor Patrick, o senhor quer ressaltar alguma coisa aí que o senhor achou interessante? Porque eu tenho aqui para ressaltar aqui. Não, tem várias, né? Basta você olhar para o ministério de Cristo. Cristo foi rejeitado pelo seu povo. Cristo foi rejeitado pela sua família. Olha, ele está louco. O último parágrafo da lição de quinta que diz, né? Aham. Ele é desprezado, detestado, ele é quase que abominado. Mas termina dizendo: os reis se levantarão e os príncipes se inclinarão diante dele. Olha que interessante. Muito interessante, pastor Bruno. É isso aí, pastor Patrick. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe você também, querido professor. E lembre-se aquele recadinho do coração: eu estudo a minha lição. E você?